Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, estudaremos lição 4, aula extra de reforço. Nosso tema, resguardando-se de sentimentos ruins. O nosso texto, Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Vamos estudar sobre a lei de Moisés e a lei de Cristo, dentro do assunto resguardando-se de sentimentos ruins. Por quê? Porque na leitura bíblica em classe, capítulo 5, verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, lei de Moisés, não matarás. Aí nós temos a lei de Cristo, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isto também é repetido no versículo 22. A lei de Cristo, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se colegizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E assim a gente percebe que Jesus foi ensinando de uma forma bem clara a respeito do amor ao nosso próximo e também a respeito do juízo para aquelas pessoas que não cumprem o mandamento da lei real, do reino de Deus. Vamos dar continuidade, sequência aos nossos estudos. Na nossa aula, nós paramos aqui, nessa parte de 1 João, capítulo 3, versículo de número 15, onde fala que aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida, isto é, contrário daqueles que vão herdar a vida eterna, os que amam seu irmão. Então, a palavra homicida é muito forte, por quê? Porque vai condenar todo aquele que odeia a seu irmão, aquele, isto é, todo aquele que odeia a seu irmão. A nossa lição vai tratar do caso singular de Gênesis, lá no capítulo 3, capítulo 4, aonde nós vamos ver Caim e Abel. Os primeiros filhos registrados na Bíblia de Adão e de Eva. Então veja que 1 João 3 e 15 é uma referência direta ao primeiro que realmente odiou a seu irmão. Então Caim tanto foi homicida aqui, certo? Como foi homicida também na prática. Então foi reprovado no coração e também foi reprovado aqui, ó, na prática. Ok? Isso aqui Deus vê antes da prática. Então Deus, através de Cristo, ele condenou isto aqui de uma forma categórica. Então veja como funcionava isto. Desde o começo da história, todos cultuavam a Deus. Adão, Eva nasceram no culto, porque Deus ensinou aos primeiros a levar ofertas, ok? E assim também passou para os seus filhos e toda a geração piedosa que serve a Deus. Então veja que nesse período aqui, nós não temos o louvor, o glória, o aleluia, mas nós temos as ofertas, tipo do glória a Deus. As ofertas nesse período, fruto da terra e também fruto de animais. Então nós temos Abel, pastor de campo, e Caim, lavrador da terra. Então todos os dois tinham vocações e cada um deveria servir a Deus conforme a sua vocação. Então ninguém pode achar que é inútil, porque se nós somos um corpo, nós temos funções diferentes uma das outras pessoas. Um vai ser a mão, outro vai ser o ouvido, o outro vai ser o pé, e nenhum desses membros vai fazer a mesma coisa. Os pés andam, as mãos apalpam,
o ouvido ouve, os olhos veem. Então, Deus vai utilizar cada um de acordo com a necessidade e realmente a utilidade que cada um tem no seu dom. Então, Abel, ele tinha que oferecer o quê? Os animais. Os primeiros animais que nascesse, então eram as primícias, os primeiros que viesse a ser fruto do seu trabalho. Então veja que ele oferecia no altar a Deus como sacrifício e Deus aceitava de uma forma voluntária o culto a Deus saindo do coração. Amém? Então Abel também, ele servia a Deus com as suas primícias. Só que não tinha aqui, vamos dizer, animais, mas Deus também aceitava não só animais. Erram aqueles que dizem que Caim foi rejeitado porque não ofereceu o animal. Né? Talvez muitos ainda pensam que o Caim foi reprovado porque não ofereceu um animal, como Caim, melhor, como Abel ofereceu a Deus um animal. Então, veja, de acordo com Levítico, a lei dizia que a oferta vegetal, certo? Ela andava junto com a oferta animal. Glória a Deus. Então veja a oferta vegetal em Caim, certo? E a oferta animal com Abel. Por que as duas ofertas andavam junto? Porque são irmãos. Ninguém pode desprezar as ofertas em vegetais, os primeiros frutos da terra. Veja o prazer que Caim tinha mais do que o seu irmão. Como assim? Porque, meus irmãos, é claro que a terra vai produzir muitos frutos, muito mais do que os animais. De uma forma em que há muitas árvores da terra. Então veja que ele poderia fazer culto a Deus e oferecendo as primícias, primeiros frutos de todos eles. Mas ele ofereceu quando quis. Então Deus, ele sabe esse quando quis aqui. Esse quando quis, as primícias não vai ser primícias. Então tem leis. Então veja a lei logo no início do Gênesis. As primícias já era uma lei que Caim tinha que obedecer. Então Deus, ele recebe o nosso louvor, mas tem leis internas. Quando é que eu vou prestar esse louvor? Quando é que eu vou adorar a Deus? Quando é que eu vou cultuar, oferecer no altar? Então existem leis que determinam exatamente o que? O culto. Então Caim estava dentro dessas leis da primícias. Como é que ele vai esperar um tempo apropriado na sua mente, no seu coração? Vou daqui a 30 dias, se a fruta ela não passa 30 dias com o mesmo sabor. Uma banana, ela tem um tempo para ser consumida. E as pessoas que vão comprar a fruta, ela seleciona as melhores. E era assim, as primícias, os melhores frutos, os primeiros colocados no altar de Deus. Então tinha um altar de Deus aqui, certo? Que Caim oferecia e também Abel oferecia no altar sua oferta. Então todos dois ofertavam ao Senhor e o Senhor, com certeza, recebia tanto o fruto da terra como também o fruto animal. Deus aceitava de acordo com a lei de Levítico. Por quê? Vegetal e animal andam junto. Você quer saber mais? Na ceia do Senhor, nós apresentamos o vegetal e o animal. O vegetal está no trigo, no que faz o pão, que nós comemos a ceia. E o animal está no vinho, que representa o sangue do Cordeiro de Deus. Então, o animal. O vegetal, pão e trigo. O vinho, ou seja, o animal, o sangue do Cordeiro. Amém? Então, veja que nós temos aqui, o vegetal, a parte de quê? Da libação no líquido do vinho. E o animal na parte da oblação a respeito de massa. Ok? Tudo que se refere à libação é líquido. Tudo que se refere-se à oblação é exatamente massa.
Então veja, a oblação e libação tinha que estar unido como irmãos, Abel e Caim. Glória a Deus. Só que ele não temeu a Deus. Ele quis servir a Deus como muitos hoje querem. O culto é durante a semana. Temos cultos na quarta, na sexta, no domingo, mas só escolhe o domingo. Ele quer escolher só o domingo. As pessoas querem servir a Deus assim, irmão, sem leis. Quando querem, como se fosse uma recreação, como se fosse um cinema, um lazer. Não é assim. Culto é adoração, é oferta, é altar, oblação, libação, pão e vinho. Glória a Deus. Então, meus queridos, Deus receberia tanto a oferta de Caim como a oferta de Abel. Mas Deus atentou para a oferta de Abel. Por quê? Veja, ele não tinha o problema de Caim. O coração dele era voluntário, sincero, cheio da palavra, cheio da lei, cheio de Deus. Então, no coração, chegou o momento do culto, 7 horas. Já está tudo preparado, roupa lavada, roupa colocada no corpo, perfume, sapato, tudo pronto. Está no culto, na hora certa, sem muitas delongas, adorando a Deus em espírito e em verdade. Não tem problema. Este é o Caim e Abel. Será que isto acontece com todos? Claro que não. Tem muita dificuldade para seguir o culto. Estamos vivendo o tempo de Sodoma e Gomorra e o tempo daquela história de Ló e sua mulher e suas filhas. O Ló recebeu a notícia do anjo, vamos sair todo mundo, vamos. Mas demorou, a Bíblia diz que demorou a sair. Então, meus irmãos, veja que a falta de temor que aconteceu na vida de Caim, no coração, revelou a sua oferta. Então a gente percebe que, desde Caim, aí nós temos o mundo que jaz no maligno. Lembra da palavra maligno? Caim era do maligno, o mundo está no maligno. Então a palavra maligno representa o diabo. Então a palavra maligno é como se fosse o diabo. Então a palavra lei é como se fosse Moisés. A palavra fé é como se fosse Jesus. E a palavra maligno representa a personalidade do diabo. O mundo está no controle de Satanás. Caim era do Satanás, do diabo, do maligno. O mundo está no controle do diabo. O mundo jaz do maligno. Aí nós temos aqui Deus descendo fogo sobre a oferta de Abel. Uma língua de fogo. Uma língua de fogo consumia o holocausto inteiro, o animal aqui colocado sobre o altar e pegava fogo do céu vindo. Não era Abel que colocava fogo. Deus vinha com o seu fogo, como se fosse uma língua para lamber o holocausto. Aquele animal. Só que aqui Caim colocou frutos passado da hora do tempo, amassados, já cheirando, fruta passada. Então não dava, irmão, não dava para descer fogo, não dava. Aí, como é que Caim quer oferecer um sacrifício e quer ser recebido como Abel foi? Então o que foi que aconteceu? Ele viu o fogo caindo aqui e não caiu aqui. E ele ficou triste. Mas a tristeza de Caim era segundo Satanás. Uma tristeza de ódio, de rancor. Porque, irmãos, essas pessoas que querem servir a Deus da forma que elas querem, é assim que acontece. Coração com ódio, coração com rancor, e oferece a Deus o que quer. As pessoas sabem muito bem que pode ser útil na casa de Deus. Pés para andar, mãos para palpar, ouvido para ouvir, olhos para ver.
Então, cada um será útil no reino de Deus. Mas Caim preferiu odiar, isto é, aquele que odeia. Caim que odiou, todos depois de Caim, é homicida. Então, o homicídio, ele não acontece simplesmente aqui no ato. Ele acontece aqui no coração. Porque antes de matar aqui, ele já mata aqui. Então, Jesus disse, esse aqui que já matou aqui, antes de matar aqui, ele já é homicida. Viu? Por isso que temos que pedir perdão a Deus. Todas aquelas coisas más que nós absolvemos aqui, ó, no nosso coração. Viu? E o que é que acontece? Se for ódio, viu? A pessoa vai dormir com ódio. Vocês sabem que o ódio é igual concreto mole. Quando vai dormir, no outro dia, o concreto está duro, está feito pedra. Então, o ódio tornou-se em cólera, em vingança. Não se deixe pôr o sol sobre vossa ira. Aí é que a gente percebe, meus irmãos, na história das ofertas do povo de Deus, depois de Caim, Deus foi tirando esse problema ao longo da história nos homens, porque os homens esperavam o fogo de Deus cair sobre a oferta e não vinha. E muitas das vezes, por reprovação de fogo de Deus não vir sobre a oferta, aquele animal era apodrecido lá mesmo no altar. Abraão esperava o fogo de Deus cair sobre o holocausto. E muitas das vezes ele levava um pedaço de pau e ficava esperando o fogo. Mas para que aquele pau? Expulsando as aves de rapina para não comer a carne. Terrível, né? Misericórdia. Então veja que Deus foi deixando ao longo da história por fogo. Primeiro Deus colocava fogo. Aí Deus disse, não, vocês podem colocar o fogo. Mas só que o problema é que Deus exigia que a fumaça do holocausto subisse em direção à fumaça de Deus, à presença de Deus. Então se encontrasse com Deus. Era assim que era recebido o culto, já com ordenanças na lei. Mas tinha problema com o vento. O vento vinha, tirava a fumaça e como é que se encontrava? Aí Deus disse, eu vou dar mais uma ajuda. Pega 5 litros de vinho, libação, derrama sobre o seu fogo, vai fazer uma fumaça de uma tal forma que ela vai chegar bem rápido e não vai ter como se desviar. Então Deus foi ajudando o homem a adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Em obediência. Aleluia. E assim acontece, irmão, hoje. Sabia que o Senhor, Ele derrama o seu Espírito sobre a nossa vida, de tal forma que a nossa oração, a nossa adoração, como aqueles 5 litros de vinho sobre o fogo, que faz uma fumaça e sobe, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, como libação, enchei-vos do Espírito Santo, e Ele nos transporta, Ele nos leva até a dimensão de Deus espiritual. Então, nós somos aceitos, porque o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui nós vemos, presta atenção, o crente Abel, tipo do crente cheio do Espírito Santo, certo? E o crente cheio do Espírito Santo é revelado pelo amor. E o fruto do Espírito é o amor. E o amor é um tipo da árvore da vida. E quem come da árvore da vida tem imortalidade. Amém? Então veja que quem come da árvore da vida tem imortalidade. Aí Jesus diz o que? O evangelista João. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 14. Quem ama passou da morte para a vida. Amém? Glória a Deus. Você já sente imortalidade no seu ser? Você já sabe que foi tragado a morte na vitória? Você sabe que a imortalidade já existe em você?
e que essa alma que nunca morrerá estará sempre com Deus na eternidade. Não tem morte que impeça essa ida da nossa alma à presença do Pai. Glória a Deus. Esta é a nossa verdadeira personalidade, no corpo, ou seja, no espírito e na alma, onde nós almejamos a imortalidade do corpo, que é exatamente o invólucro, a bainha da alma. Aqui nós percebemos que o amor, representado como a árvore da vida que nós devemos nutrir, é o sinal de Deus para não morrer. Por isso que Deus é amor. Então, sinal de Deus para não morrer. Por quê? Porque o Moisés, ele não estava cheio da presença de Deus, o brilho de Deus estava nos seus olhos e ele não podia ser visto porque tinha que colocar um véu. Então, a presença de Deus é como essa luz. O fogo lá da sarça é essa luz. Então, este fogo que estava na sarça foi para Moisés. Aí não tinha como mais ninguém conseguir olhar para Moisés, porque Moisés estava de uma forma como se aconteceu lá no tempo de Jesus, onde ele se transfigurou e o seu rosto brilhou como o sol. Amém? Glória a Deus. Então veja, meus queridos, Deus é amor. E quem prova deste amor de Deus, ele vive eternamente. Então ele é uma sarça que nunca morrerá. Isto é, a presença de Deus na sarça. Não diz que o fogo não se consumia? Queimava, mas a sarça não se consumia. Esta é a imortalidade de Deus preservada antes que o mundo existisse para todos aqueles que amam a Deus e a seu irmão. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 5. Caim, com o coração cheio de cólera, com o semblante caído, de uma tal maneira, diz a Bíblia, que era forte esta cólera. Então, meus irmãos, a Bíblia fala sobre o coração alegre que aformoseia o rosto. Quando a pessoa está triste, ela representa isso no olhar dela, o semblante dela caído. Então, quando a Bíblia vai falar sobre a ira, pode olhar nos textos da nossa escola. A Bíblia vai dizer mais na frente, não dê lugar ao diabo. Porque a ira, ela vai se desencadeando, se não houver uma rápida reconciliação, vai criando raízes de amargura, tal ponto de que as pessoas vão dando brecha para o diabo. Vão dando brecha. Isto é, não vai mais conseguir tirar aquela raiz, porque já está virando uma árvore do mal. A CBM, conhecimento do bem e do mal. É terrível. É que os homens hoje estão nela, desobedecendo a Deus. Então veja que Caim, infiel, zangado, mas de tal forma facilmente se zanga, né? Ele não se corrige, não perdoa e nem se perdoa. Por isso que quando a pessoa ama o próximo como a si mesmo, corre esse perigo. Por quê? Porque se ela não se amar, ela não consegue amar o seu próximo. Por isso a transferência de amar como Cristo vos amou. Porque Jesus nunca falhou quando ele olha para si mesmo. Amém? Para poder olhar para o outro. Glória a Deus. Então veja que o culto, Deus olhava sempre primeiro para o homem. Presta atenção. 1, homem. 2, oferta do homem. Presta atenção. Olha aqui, ó. Deus e os homens da terra. Os líderes evangélicos. Deus, ele olha primeiro para o homem. Os homens olham primeiro para a oferta. Contraposição. Não é terrível isso? Deus quem vai julgar essa causa. Então Deus, ele olha primeiro para o homem e os homens olham primeiro para a oferta. Quanto é que a igreja rende? Quanto é terrível isso? Terrível, terrível. Então Deus olha primeiro para o homem. Depois que o homem é aceito, a oferta também é aceita. Então a oferta só será aceita depois que o homem for aceito por Deus. Interessante que quando a Bíblia vai falar, veja aí no seu texto da escola, veja aí.
No versículo 23 diz assim, veja aí, versículo 23. Portanto, se deixares a tua oferta ao altar, e aí se lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Primeiro no versículo 22 diz assim, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo, então ele está falando aqui da pessoa que comete o erro. A pessoa sem motivo, então já está cometendo o erro, não tem motivo, irmão, então ele já está errando. Então ele está falando da pessoa que está no pecado. Então, sem motivo, aí essa pessoa vai ser réu do juízo, porque está contra o seu irmão, não tem motivo e tal, tal. Então, vamos lá, versículo 23. Portanto, se essa pessoa, do versículo 22, no versículo 23, diz o seguinte, se trouxer a tua oferta no altar, lembra? Tinha motivo para Caim ficar zangado? Não tinha, por quê? Porque Deus poderia aceitar a oferta de Caim, da mesma forma que aceitou a de Abel. Não tinha nenhum problema, não era por ser vegetal que Deus recusava. Amém? Aí veja aí. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares. Você sabe o que quer dizer te lembrares? Deus não perguntou para Caim onde está o teu irmão? Tu acha que Caim não sabia onde estava o irmão dele? Mas ele mentiu dizendo, sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu? Ou seja, ele se recusava em dizer onde estava o seu irmão. Ele dizia, não sei, em outras palavras. Mas, irmãos, o que adianta tentar solucionar um problema para que o seu irmão não viva mais na terra? Mas Deus vai fazer com que este seu irmão viva eternamente dentro da sua razão, da sua consciência, do seu ser. Você vai dormir noites inteiras, intermináveis, até você morrer. O seu irmão vai estar dentro de você, na sua consciência. Não tem quem tire isto. Não tem quem tire. Então, o crime não compensa. Viu? Olha aqui, ó. Se te lembrares de teu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Olha, Caim, eu vou te aceitar também, se tu procederes bem. É só ir até Abel e dizer, Abel, eu te amo. Você sabia que Abel amava Caim? Mas amava. Depois, se tivesse uma aula, eu ia falar sobre o amor de Abel por Caim. É revelado na própria oferta. Isso é muito forte, irmão. Porque além do cordeiro, de animais, etc., na hora da oferta, Abel ainda levou a gordura. Você sabe por quê? Porque, irmãos, o animal em si não já tem a gordura. Por que ele leva além do animal a gordura? Você sabe aqueles pais, mães, ou membros da família, né? Quando vai passando assim o ofertório, aí um olha para o outro e diz assim, você trouxe oferta? Não, trouxe não. Está aqui R$5, está aqui R$20, está aqui R$10, está aí, dá. Mesmo jeito. Isto, embora seja uma forma que Deus não aceite, porque a oferta tem que vir voluntária e não vir do outro, assim, desta forma, mas tem que vir do coração, daquilo que você faz, daquilo que você tem, exatamente o que Caim tinha, ser lavrador da terra. Então cada um tem como ofertar a Deus. Cada um tem. Amém? Ah, eu ganhei R$100. Pronto. Tem como tirar uma oferta. É sua. Se os R$100 é seu, tem como tirar uma oferta. Então tem como sim tirar uma oferta para Deus. Em tudo. Em nossa área. Em nossa vida. Amém? Deixa ali diante do altar a tua oferta, Caim, e vai reconciliar primeiro. Por que se reconciliar primeiro? Não era Abel que está errado, era o Caim, irmãos. Então tinha que conversar, abrir o coração para o seu irmão e dizer, vamos à casa do Senhor. Estou alegre, estou feliz. Vamos ofertar a Deus. Deus vai receber o nosso culto. Viu? Reconciliar com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é forte. Por que é forte? Porque se eu preciso ofertar a Deus, mas se eu tenho um problema interno com alguém que não merece, podemos dizer assim, o injustiçado, então Deus vai entregar a minha bênção na mão do injustiçado,
aquela pessoa que eu injusticei. Então, Deus diz o seguinte: a tua bênção não está no altar. A tua bênção nem está comigo. A tua bênção está na mão do injustiçado. Então, para receber a tua bênção, você tem que ir no injustiçado e ele liberar a tua bênção. Não está escrito assim? Vai, reconcilia com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, seja abençoado depois que você for na mão daquele que você foi injustiçado. Pai do Senhor, meu irmão, quero me reconciliar com você, tal, pensei assim, eu falei, eu caluniei. Amém? Se reconcilie com teu irmão. Glória a Deus. Então, para concluir, nós temos tipos de ira. Ira de Jesus, aquela lá que é tipo zelo, né? A gente chama de ira, né? É até forte essa palavra, mas está na nossa revista dizendo que é um sentimento. É mesmo. Quando a pessoa lhe faz mal, vem um sentimento de repugnância, de justiça, podemos dizer assim. Mas você entrega a Deus. Não está escrito: a Deus pertence a todo juízo. Então, embora possa acontecer um sentimento, mas não deve brotar raízes. É isso que a Bíblia vai falar, das raízes, para que não sejam gerados, né, amargura. Então, o que possa acontecer, nesse caso aqui de Jesus, foi uma ira, a pessoa não fala, né, ira santa, né? Não existe ira santa, né? Mas o zelo, quando ele diz o zelo da tua casa, é o que está escrito no Antigo Testamento, em profecia, que uma das causas da morte de Jesus seria o quê? O zelo da casa. Aí o que foi que o Senhor fez? Vamos lá. No capítulo 2, no versículo 14 ao 18 do Evangelho de João, Jesus no templo expulsa os bois, os cambistas, os vendedores, expulsa as ovelhas e diz assim: tire também essas pombinhas daqui, ok? E derruba as mesas. Aí, então ele expulsou os cambistas, derrubou as mesas e tirai daqui. Então o zelo da casa do meu pai vai me consumir. Esse consumir seria a morte de Jesus. Jesus não pegou no chicote? Eles vão dar o troco também. Você sabia que ele não estava vendendo? Irmão, era uma máfia nesse tempo de Cristo, onde Anás e Caifás é quem recebia tudo, toda a bolada. Então era uma festa anual da Páscoa, onde cada um dos seus países vinham oferecer o seu animal, e a maioria dos animais eram reprovados, tudo máfia, corrupção religiosa, a fim de ganhar dinheiro. Então esses animais, a maioria eram rejeitados, eles vendiam esses animais com preço lá embaixo e tinha que comprar animais com preço lá em cima. Olha a máfia. Por isso que tinha esses vendedores aí, era uma máfia terrível, para poder o sacerdote aceitar o animal, porque tinha que passar pela inspeção, para poder o sacerdote aceitar como oferta. Então Jesus, ele viu que essa máfia existia e acabou com isso. Então onde Jesus estiver, o zelo da casa vai devorar. E é isso que acontece, irmão. Se levantar algum irmão, né, com esse zelo, apontando a corrupção, vão matar ele. Mas não importa, não mataram Jesus. E outra coisa, Jesus puxou o chicote e eles também puxaram o chicote. Eles também venderam Jesus. Eles também esbofetearam Jesus. Jesus só puxou o chicote, derrubou as mesas e disse: sai daqui. Mas eles bateram em Jesus. Eles disseram: sabe o quê? Presta atenção. Enquanto Jesus expulsava os cambistas, derrubava as mesas, expulsava todos os malandros, e esses que via Jesus derrubando as mesas que estavam ali na proximidade do templo, em contraposição, eles derrubaram o templo. Não o templo ali, mas o próprio Senhor Jesus. Jesus disse: derribai esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Então eles deram o troco. Enquanto Jesus zelava, eles odiavam.
Então veja que foi o fracasso de Anás e Caifás com seus trabalhadores, quanto Jesus estava o fracasso daquele shopping, né? Não tem mais venda aqui. Então veja que a causa do ódio deles que provocaram a morte de Jesus foi exatamente esse zelo de Jesus dessas vendas que estava acontecendo de uma forma ilegal. Então veja que os sacerdotes, desde o tempo de João Batista, que era filho de sacerdote, João Batista foi levantado por Deus para denunciar essa corrupção. E ele anunciava o batismo nas águas, que acabava de uma vez por todas essa corrupção de vendas de animais. Porque aquele que ia se batizar nas águas já estava realmente mostrando o perdão dos seus pecados. Então, como é que eu vou levar um animal para morrer no meu lugar? Então, o batismo nas águas de João já prenunciava o fim do sacrifício de animais e levava para Jesus o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Deus abençoe, fica na paz, glória a Deus. Nós estamos aqui, essa lousa já foi feita, viu? Foi gasto aqui uns R$150, né? Tá bom? Mas é isso mesmo, para deixar mais bonito e para poder fazer uma aula mais aconchegante, né? Visualmente. Deus abençoe, Deus guarde, obrigado a todos. Vamos continuar indo em frente até o alvo da nossa coroa de glória, aonde o Senhor nos dará a todos aqueles que o servem. Amém? A paz do Senhor, fica com Deus, até lá.